Nome do livro: Orgulho e Preconceito. Autora: Jane Austen. Leitura de orelha. Jane Austen é uma daquelas escritoras que permanecem desconhecidas por longo período de tempo, a custo encontrando o reconhecimento do público leitor. Hoje, no entanto, sua obra vem sendo mais lida e um número crescente de adaptações de seus romances para o cinema ajudou a torná-la mais conhecida. Tendo nascido em 1775 em Steventon, pequena cidade do interior da Inglaterra, Jane Austen, desde menina, já escrevia muito, principalmente histórias satíricas e de nonsense. Sua primeira obra de verdade foi justamente a mais conhecida, Orgulho e Preconceito, que começou a escrever em 1796 com o título de Primeiras Impressões. Seu pai ficou tão empolgado com o texto que logo tentou encontrar um editor, sem sucesso. Em 1801, seu pai se aposentou e ela se mudou com a família para Bath, uma cidade maior no sul da Inglaterra. Desestimulada por já ter 3 romances completos não publicados e afetada pela mudança de ambiente, ficou sem escrever quase nada pelos 10 anos seguintes. Finalmente, em 1809, conseguiu publicar Razão e Sensibilidade à sua própria custa. Reescreveu então Primeiras Impressões, dando-lhe o título definitivo de Orgulho e Preconceito, e publicou-o em 1813. No ano de 1817, foi para Winchester para tratar da saúde, e aí morreu, aos 42 anos, sem ter conhecido o sucesso público. Com o passar do tempo, sua obra foi sendo lida, amada e divulgada. As edições se sucediam e Jane Austen passou a ser comparada com Shakespeare e tornou-se comum defini-la como, entre aspas, maior romancista da Inglaterra. Fora de seu país também, o processo de reconhecimento de sua obra foi demorado, talvez porque, numa primeira leitura, seus trabalhos pareçam, entre aspas, ingleses demais. Os ambientes, a natureza, o provincianismo do interior, o esnobismo das classes altas, os tiques das personagens, tudo parece uma espécie de folclore à primeira vista. No entanto, logo se perceberão a agudeza da observação psicológica e o detalhamento da criação das personagens. O ciúme, as paixões não resolvidas, os conflitos trágicos por trás das situações aparentemente triviais. O universo dos sentimentos é desvendado com alguma crueza e muito realismo. É curioso que a maior crítica que se fez à escritora foi a de que ela jamais poderia descrever paixões adequadamente, pois nunca as tinha conhecido. Talvez a melhor resposta seja iniciar imediatamente a leitura de Orgulho e Preconceito. Pasta 1. Faixa 1. Capítulo 1. É uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro possuidor de uma boa fortuna deve estar necessitado de esposa. Por pouco que os sentimentos ou as opiniões de tal homem sejam conhecidos ao se fixar numa nova localidade, essa verdade se encontra de tal modo impressa nos espíritos das famílias vizinhas que o rapaz é desde logo considerado propriedade legítima de uma de suas filhas. Caro Sr. Bennet, disse-lhe um dia sua esposa, já ouviu dizer que Netherfield Park finalmente foi alugado? O Sr. Bennet respondeu que não sabia. Pois foi, assegurou ela. A Sra. Long acabou de sair daqui e me contou tudo. O Sr. Bennet não respondeu. Não quer saber quem é o locatário? Gritou a mulher impacientemente. Se você está querendo tanto me dizer, não faço nenhuma objeção. Foi o suficiente. Pois, querido, você deve saber que a Sra. Long disse que Netherfield foi alugada por um rapaz de grande fortuna, oriundo da Inglaterra. Ele chegou segunda-feira numa elegante caleça a fim de visitar a propriedade. Ficou tão encantado que imediatamente fechou o negócio com o Sr. Morris. A Sra. Long falou também que ele ocupará a casa antes do dia de São Miguel. Alguns dos seus criados devem chegar já na próxima semana. Como ele se chama? Bingley. É casado ou solteiro? Oh, solteiro, naturalmente, meu caro. Solteiro e muito rico. 4 ou 5 mil libras por ano. Que boa coisa para as nossas meninas, hein? Como assim? De que modo pode isso afetá-las?
Meu caro Sr. Bennet, replicou a esposa, como você às vezes é enfadonho, deve saber que ando pensando em casar uma delas. Será esse o projeto do homem ao se instalar aqui? Projeto? Tolice! Como é que você pode dizer uma coisa dessas? É até muito provável que ele se apaixone por uma delas. Portanto, assim que chegar você deve ir visitá-lo. Não vejo motivo para isso. Você pode ir com as meninas, ou até mandá-las sozinhas, o que talvez seja ainda melhor. Como você é tão bela quanto qualquer uma delas, o Sr. Bingley pode escolhê-la. Você está me lisonjeando. De certo já tive o meu quinhão de beleza, mas não ambiciono ser nada de extraordinário agora. Quando uma mulher tem 5 filhas crescidas, deve deixar de pensar em vaidades. Em casos assim, uma mulher raramente tem beleza sobre a qual pensar. Mas, meu caro, você deve realmente ir ver o Sr. Bingley quando ele chegar. Não quero assumir esse compromisso. Mas lembre-se de suas filhas. Pense que partido seria para uma delas. Sir William e Lady Lucas estão decididos a ir. E é pelo mesmo motivo, pois você sabe que em geral eles não visitam recém-chegados. Deve ir, pois a nós, mulheres, será impossível fazê-lo se antes você não o fizer. Creio que isso é excesso de escrúpulo da sua parte. Tenho certeza de que o Sr. Bingley terá muito prazer em vê-la. Além disso, eu lhe enviarei algumas linhas por seu intermédio, assegurando-lhe que darei o meu consentimento para que ele se case com qualquer das meninas que escolher, embora devesse acrescentar um elogio para a minha pequena Lizzie. Gostaria que você não fizesse isso. Lizzie não é melhor do que as outras. Estou convencida de que não tem nem metade da beleza de Jane, e nem sequer metade do bom humor de Lydia, mas você nunca deixa de manifestar sua preferência por ela. Nenhuma delas tem muito que se lhes recomende, respondeu o Sr. Bennet. São tolas e ignorantes como as outras moças, mas Lizzie é realmente um pouco mais viva do que as irmãs. Como é que pode falar mal assim dos próprios filhos, Sr. Bennet? Você se compraz em aborrecer-me, não tem nenhuma pena dos meus pobres nervos. Está enganada, minha cara. Tenho muito respeito por seus nervos. São meus velhos amigos. Venho escutando com grande consideração você falar a respeito deles pelo menos durante os últimos 20 anos. Ah, você não sabe o que eu sofro. Espero que você se restabeleça e viva bastante tempo para ver muitos rapazes com 4.000 libras anuais de rendimento se instalar na vizinhança. Pouco nos adiantará que venham 20 deles se você se recusar a visitá-los. Pode ficar certa, minha querida, de que quando chegarem os 20, eu os visitarei a todos. O Sr. Bennet era um misto tão curioso de vivacidade, humor sarcástico, reserva e capricho, que a experiência de 23 anos era insuficiente para que a esposa conhecesse seu caráter. O espírito da mulher era menos difícil de compreender. Tratava-se de uma senhora dotada de inteligência medíocre, pouca cultura e gênio instável. Quando se aborrecia, imaginava que estava nervosa. A única preocupação de sua vida era casar as filhas. Seu consolo, fazer visitas e saber novidades. Faixa 2. Capítulo 2. O Sr. Bennet foi uma das primeiras pessoas que visitaram o Sr. Bingley. Sempre fora essa sua intenção, embora até o fim continuasse a assegurar à esposa que não iria de forma alguma. Nada lhe disse até a noite em que fez a visita. Só então lhe revelou. Ao ver sua segunda filha ocupada em reformar um chapéu, dirigiu-lhe de súbito estas palavras. Espero que o Sr. Bingley goste do chapéu, Lizzie. Não temos nenhum modo de saber as preferências do Sr. Bingley, já que não podemos visitá-lo, interveio a mãe ressentida. Mas você se esquece, mamãe, disse Elizabeth, de que nós o encontraremos em reuniões e de que a Sra. Long nos prometeu apresentá-lo. Não creio que a Sra. Long faça tal coisa. Ela tem 2 sobrinhas e é uma mulher egoísta e hipócrita. Não confio muito. Nem eu, disse o Sr. Bennet. Alegra-me saber que você não depende dos serviços dela. A Sra. Bennet não se dignou responder. Incapaz de dominar-se por mais tempo, entretanto, pôs-se a ralhar com uma das filhas. Não tussa desse modo, pelo amor de Deus, Kitty. Tenha um pouco de piedade dos meus nervos. Você os está dilacerando. Kitty não sabe tossir discretamente, disse o pai. Não tem noção do momento oportuno. Não tuço para me distrair, respondeu Kitty, irritada. Quando será o nosso próximo baile, Lizzie? Daqui a 15 dias. É verdade, gritou a mãe, e a Sra. Long só estará de volta na véspera. Logo, será impossível que ela faça a apresentação do estranho, pois tão pouco o terá conhecido.
Portanto, querida, você poderá adiantar-se à sua amiga e apresentar o Sr. Bingley a ela. Impossível, Sr. Bennet, impossível. Se eu não tenho relações com ele, como pode ser tão provocativo? Respeito a sua discrição. 15 dias de conhecimento, de certo, não são suficientes. Não se pode conhecer realmente um homem em tão curto espaço de tempo. Mas se não arriscarmos, outra pessoa o fará. E, afinal de contas, a senhora Long e as suas sobrinhas devem ter também a sua oportunidade. E como? Se você recusar a gentileza, ela pode interpretar como um ato caridoso? Eu assumo a responsabilidade. As meninas olharam fixamente para o pai. A senhora Bennet disse apenas: "Tolice, tolice." "Qual é o significado dessa exclamação enfática?" perguntou o pai. "Considera tolice as formas de apresentação e a importância que lhes atribuímos? Nesse ponto não posso concordar com você." "O que você acha, Mary? Sei que é uma moça de juízo, lê bons livros e faz resumos de tudo o que lê." Mary tentou fazer uma observação sensata, mas não conseguiu. "Enquanto Mary ajusta suas ideias," continuou o Sr. Bennet, "voltemos ao Sr. Bingley." "Estou enjoada do Sr. Bingley," exclamou a Sra. Bennet. "É pena. Por que não me disse antes? Teria assim evitado que eu me desse ao trabalho de visitá-lo. Falta de sorte. Mas como tudo está feito, não podemos agora evitar relações." O ar estupefato das senhoras era exatamente o que ele desejava causar. O da Sra. Bennet talvez superasse os outros. Entretanto, ao desvanecer-se o primeiro momento de alegria, ela declarou que era aquilo mesmo que esperava. "Que bondade da sua parte, Sr. Bennet. Tinha certeza de que acabaria por convencê-lo, pois estava certa do seu amor pelas filhas. Sabia, portanto, que não iria desprezar assim tamanha oportunidade. Nem sabe a alegria que sinto. E com que engenhosidade você nos enganou até o último momento." "Agora, Kitty, pode tossir à vontade," disse o Sr. Bennet, ao deixar o quarto, enfastiado pelas demonstrações exageradas da esposa. "Que excelente pai vocês têm, meninas," continuou ela, logo que a porta se fechou. "Não sei como poderão jamais retribuir tamanha bondade. Nem eu tampouco. Aliás, posso assegurar-lhes que na nossa idade não é tão agradável assim travar novas relações. Entretanto, por vocês faríamos todos os sacrifícios. Lydia, meu bem, embora você seja mais moça, ouso profetizar que o Sr. Bingley dançará com você no próximo baile." "Oh!" exclamou Lydia orgulhosa. "Não tenho medo. Apesar de ser a mais moça, sou também a mais alta." Passaram o resto da noite tentando adivinhar quanto tempo estranho demoraria para retribuir a visita do Sr. Bennet, e já determinando o dia em que o convidariam para jantar. Faixa 3. Capítulo 3. Por mais que a Sra. Bennet perguntasse, com a ajuda das 5 filhas, não conseguiu arrancar do marido uma descrição satisfatória do Sr. Bingley. Atacaram-no de vários modos, com perguntas diretas, engenhosas suposições e hipóteses distantes. Ele desafiou a habilidade de todas elas. Por fim, foram obrigadas a aceitar as informações de segunda mão de sua vizinha, Lady Lucas. O relatório foi altamente favorável. Sir William ficara encantado com ele. Era jovem, elegantíssimo, extremamente agradável. Para coroar tudo, tencionava ir ao próximo baile levando um grande número de convidados. Nada poderia ser mais delicioso. Gostar de dança era o primeiro passo para se apaixonar, e acenderam-se vivas esperanças de conquistar o coração do Sr. Bingley. "Se eu pudesse ver uma das minhas filhas instaladas em Netherfield, alegre e feliz," disse a Sra. Bennet ao marido, "e as demais igualmente bem casadas, nada mais teria a desejar." Dali a poucos dias, o Sr. Bingley retribuiu a visita. Conversaram na biblioteca durante 10 minutos. O Sr. Bingley havia alimentado a esperança de ver uma das moças sobre cuja beleza tanto ouvira falar, mas viu apenas o pai. As senhoras tiveram mais sorte. Olhando por detrás de uma janela do sobrado, conseguiram saber que ele usava casaco azul e montava um cavalo preto. Pouco depois, um convite para jantar foi-lhe transmitido. A Sra. Bennet já havia planejado os pratos à altura da fama de sua cozinha, quando chegou uma resposta adiando tudo. O Sr. Bingley se via obrigado a partir para a cidade no dia seguinte, portanto não podia aceitar a honra daquele convite, etc. A Sra. Bennet ficou desolada. Não imaginava que um negócio poderia tê-lo atraído à cidade tão pouco tempo depois de sua chegada a Hertfordshire.
Começou a temer que o Sr. Bingley estivesse sempre em trânsito e nunca se demoraria em Netherfield. Lady Lucas acalmou um pouco seus receios com a ideia de que o Sr. Bingley talvez tivesse ido a Londres apenas para buscar as pessoas que o acompanhariam ao baile. De fato, logo se comentou que o Sr. Bingley traria 12 senhoras e 7 senhores. As meninas lamentaram a vinda de tão grande número de senhoras. Mas, na véspera do baile, consolaram-se ao ouvir dizer que não eram 12, como se supunha, mas apenas 6 senhoras de Londres, 5 irmãs e uma prima. E quando o grupo entrou no salão eram apenas 5, o Sr. Bingley, suas 2 irmãs, o marido da mais velha e outro rapaz. O Sr. Bingley era simpático e educado. Sua aparência era agradável, os seus gestos sem afetação. Quanto às irmãs, era visível que se tratava de pessoas distintas. Vestiam-se na última moda. O cunhado, Sr. Hurst, era o que se pode chamar um gentleman. Mas o amigo, Sr. Darcy, atraiu desde logo a atenção dos convidados por sua estatura, elegância, traços harmoniosos e maneiras nobres, e também pela notícia que circulou 5 minutos depois de sua entrada de que possuía um rendimento de 10.000 libras por ano. Os cavalheiros declararam que ele era uma bela figura de homem. As senhoras foram de opinião que era muito mais elegante do que o Sr. Bingley. Todos o olharam com grande admiração durante metade do baile, até que, finalmente, sua atitude provocou certo desapontamento que alterou a maré de popularidade, pois descobriram que era orgulhoso, permanecia afastado de seu grupo e parecia impossível de contentar. Nem mesmo toda a sua grande propriedade em Derbyshire pôde salvá-lo da opinião que começava a formar-se a seu respeito. Ele tinha modos antipáticos e desagradáveis e era indigno de ser comparado ao amigo. E o Sr. Bingley, em pouco tempo, travou relações com as principais pessoas da sala. Era animado e franco, dançava todas as vezes e mostrou-se aborrecido pelo fato de o baile ter terminado tão cedo. Chegou mesmo a falar em organizar outro em Netherfield. Qualidades tão amáveis falam por si mesmas. Que contraste entre ele e seu amigo. O Sr. Darcy dançou apenas uma vez com a Sra. Hurst e outra com a Srta. Bingley. Recusou-se a ser apresentado a qualquer outra moça e passou o resto da noite andando pelo salão, conversando ocasionalmente com uma ou outra pessoa do seu próprio grupo. Seu caráter estava fixado. Era o homem mais orgulhoso, mais desagradável do mundo. E todos pediram a Deus que ele nunca mais voltasse. Entre as pessoas que estavam contra ele, a mais veemente era a Sra. Bennet, a cuja antipatia pela conduta do cavalheiro se somava ao despeito de ver uma das suas filhas desprezada por ele. Devido à falta de pares, Elizabeth Bennet fora obrigada a ficar sentada durante 2 danças, e parte desse tempo ela o passou suficientemente próxima ao Sr. Darcy para ouvir uma conversa entre ele e o Sr. Bingley. Este, que acabara de dançar, vinha animar o amigo a imitá-lo. «Venha, Darcy», disse ele, «você precisa dançar. Incomoda-me vê-lo aí sozinho, de um modo tão estúpido. Seria muito melhor que você dançasse. Por nada neste mundo, bem sabe como eu detesto dançar, a não ser conhecendo intimamente o meu par. Numa festa como esta seria insuportável. Suas irmãs estão ocupadas, e não há outra mulher na sala com quem eu dançaria sem sacrifício». «No seu lugar, eu não seria tão desdenhoso», exclamou Bingley. «Palavra de honra, nunca encontrei tantas moças interessantes na minha vida, e você pode ver que algumas são excepcionalmente belas». «Você está dançando com a única moça realmente bonita que existe nesta sala», disse o Sr. Darcy, olhando para a mais velha das irmãs Bennet. «Oh, é a mais bela moça que já vi na minha vida, mas bem atrás de você está uma das suas irmãs, que é muito bonita e agradável. Deixe-me pedir ao meu par que o apresente a ela». «Qual?» perguntou ele, voltando-se e detendo um momento a vista em Elizabeth, até que, encontrando seus olhos, desviou e disse friamente: «É tolerável, mas não tem beleza suficiente para tentar-me. Não estou disposto agora a dar atenção a moças que são desprezadas por outros homens. É melhor você voltar ao seu par e se deliciar com os seus sorrisos, pois está perdendo tempo comigo». O Sr. Bingley seguiu o conselho. O amigo afastou-se e Elizabeth não viu nem um pouco de cordialidade nessa atitude. No entanto, ela contou a história com muita graça às suas amigas, pois era de espírito alegre e brincalhão e se deleitava com tudo que era ridículo.
De um modo geral, a noite transcorreu agradavelmente para toda a família. A senhora Bennet vira a filha mais velha ser muito admirada pelo grupo de Netherfield. O Sr. Bingley dançara 2 vezes com ela, e as irmãs dele a haviam tratado com muita amabilidade. Jane ficou tão contente quanto a mãe, embora manifestasse os seus sentimentos de maneira mais discreta. Elizabeth se alegrou com o prazer de Jane. Mary ouvira o seu nome mencionado pela senhorita Bingley como sendo da moça mais bela da reunião. Catherine e Lydia tinham tido a sorte de nunca ficar sem par, a única coisa que elas consideravam importante num baile. Assim, todos voltaram de bom humor para Longbourn, a aldeia onde residiam e da qual eram os principais habitantes. Encontraram o Sr. Bennet ainda acordado. Com um livro na mão, ele perdia a noção do tempo. Naquele momento, manifestou grande curiosidade em saber a causa de tamanha alegria. Antes de a esposa sair para o baile, julgara que as suas esperanças seriam frustradas, mas verificou logo que a história era muito diferente. «Meu caro Sr. Bennet», disse ela, entrando na sala, «tivemos uma noite deliciosa, um baile excelente. Pena que você não estava lá. Jane foi tão admirada. Nada poderia ter sido melhor. Todos disseram que ela estava muito bonita. O Sr. Bingley achou-a linda e dançou 2 vezes com ela. Imagine, querido, dançou com ela 2 vezes. Foi a única moça na sala com quem ele repetiu uma dança. Primeiro dançou com a senhorita Lucas. Fiquei desapontada, mas ele não pareceu muito entusiasmado com ela. Aliás, ninguém poderia. O Sr. Bingley parecia muito impressionado com Jane ao vê-la dançar com outro rapaz. Foi aí que ele perguntou quem era ela, pediu para ser apresentado e solicitou as 2 danças seguintes. Depois dançou com a senhorita King as 2 terceiras, com Maria Lucas as 2 quartas, as 2 quintas com Jane novamente e, por fim, as 2 sextas com Lizzie Boulanger. Se ele tivesse tido alguma compaixão por mim, exclamou o marido impaciente, não teria dançado nem a metade. Pelo amor de Deus, não continue a listar os pares do Sr. Bingley. Antes ele tivesse torcido o pé na primeira dança. Oh, querido, continuou a senhora Bennet, fiquei encantada com ele. É um lindo rapaz, e as irmãs são encantadoras. Nunca na minha vida vi nada tão elegante quanto os vestidos que elas usavam. A renda do vestido da senhora Hurst. Então ela foi novamente interrompida. O Sr. Bennet protestou que se recusava a ouvir descrições de toilette. Isso obrigou a Sra. Bennet a procurar outro aspecto do assunto e relatou com muita acrimônia e algum exagero as chocantes malcriações do Sr. Darcy. Mas eu lhe asseguro, acrescentou ela, que Lizzie não perde muito por não corresponder às preferências desse homem, pois ele é desagradável, horrível, pouco adianta cativá-lo. Tão orgulhoso e tão convencido que é impossível aturá-lo. Andava de um lado para o outro, sentindo-se muito importante. Não é sequer simpático o suficiente para que se tenha prazer em dançar com ele. Queria que você estivesse lá e lhe desse uma das suas respostas. Detesto aquele homem. Faixa 4. Capítulo 4. Quando ficou sozinha com Elizabeth, Jane, que anteriormente fora mais discreta nos elogios ao Sr. Bingley, confessou à irmã o quanto o admirava. Ele é exatamente o que um rapaz deve ser, acrescentou. Ajuizado, alegre, animado. Nunca vi maneiras tão distintas, tanta espontaneidade e tão boa educação. Também é bonito, acrescentou Elizabeth, qualidade que um rapaz deve ter se possível. Assim, sua personalidade se torna completa. Fiquei muito lisonjeada por ele ter me pedido para dançar uma segunda vez. Não esperava tal galanteio. Não? Pois eu esperava por você. Mas essa é uma das grandes diferenças entre nós. Os galanteios sempre a surpreendem. A mim, nunca. Nada mais natural do que ele pedir-lhe outra dança. Não podia deixar de reconhecer que você era 5 vezes mais bonita do que qualquer outra moça na sala. Não lhe fique grata por isso. Na verdade, ele é muito agradável, e eu lhe dou licença de gostar dele. Você já gostou de muitas pessoas mais estúpidas. Minha querida Lizzie, você bem sabe que em geral tende a gostar das pessoas. Nunca encontra defeito em ninguém. A seus olhos, todos são bons e agradáveis. Nunca ouvi você falar mal de quem quer que seja em toda a minha vida. Não desejaria censurar ninguém irrefletidamente, mas sempre digo o que penso.
Eu sei, e é isso que me espanta. Sensata como você é, deixar-se enganar tão simploriamente pela loucura e pelo absurdo dos outros. A candura afetada é bastante comum, encontra-se por toda parte, mas ser sincero sem ostentação ou artifício, ver o lado bom do caráter de todo o mundo e torná-lo ainda melhor ignorando o lado mau, são suas características exclusivas. E você gostou também das irmãs daquele homem, não é? As maneiras delas não são tão agradáveis quanto as do Sr. Bingley. Certamente não são, a princípio, mas são moças muito agradáveis quando se conversa com elas. A senhorita Bingley vai morar com o irmão e governar a casa. Se não me engano, encontraremos nela uma excelente vizinha. Elizabeth nada respondeu, mas não ficou convencida. O comportamento daquelas moças durante o baile não fora calculado para agradar a todo mundo. Dotada de maior astúcia que a irmã e de menos docilidade de gênio, e possuindo, além disso, uma faculdade de julgamento que nenhuma complacência atenuava, Elizabeth se sentia pouco disposta a aceitar aquelas pessoas. Eram de fato moças distintas. Não lhes faltava bom humor quando estavam contentes, nem o poder de agradar quando o desejavam. Porém, eram orgulhosas e convencidas. Além disso, eram bastante bonitas e haviam sido educadas num dos principais colégios particulares de Londres. Possuíam uma fortuna de 20.000 libras, costumavam gastar mais do que deviam e relacionar-se com pessoas de classe. Isso as autorizava a ter boa opinião sobre si mesmas e considerar medíocres os demais. Provinham de uma família respeitável do norte da Inglaterra, e isso estava mais presente em sua memória do que o fato de sua fortuna, bem como a do irmão, ter sido adquirida por meio do comércio. O Sr. Bingley herdara do pai uma fortuna calculada em 100.000 libras. O pai tencionava comprar uma propriedade, mas morrera antes de realizar seu projeto. O Sr. Bingley alimentava a mesma ideia e às vezes até escolhia o seu condado. Mas como dispunha agora de uma boa propriedade e da liberdade de uma casa senhorial, muitos daqueles que conheciam seu gênio acomodatício desconfiavam que acabaria o resto de seus dias em Netherfield, incumbindo da compra à próxima geração. Suas irmãs estavam ansiosas para que ele possuísse um domínio particular. No entanto, embora o Sr. Bingley estivesse agora estabelecido apenas como locatário, a senhorita Bingley de modo algum se recusava a presidir a sua mesa, e a senhora Hurst, que havia se casado mais pela importância social do que pela fortuna do marido, não se encontrava menos disposta a considerar a casa do irmão como a sua própria, desde que isso lhe fosse conveniente. O Sr. Bingley atingira a maioridade havia apenas 2 anos, quando, seguindo uma recomendação ocasional, se sentira tentado a visitar Netherfield House. Visitou-a durante meia hora e ficou satisfeito com as condições e com os quartos principais. Ouviu os elogios da proprietária e alugou-a imediatamente. Entre ele e Darcy havia uma amizade muito firme, apesar de serem tão diferentes. Darcy admirava Bingley pela doçura, franqueza e maleabilidade de gênio, embora essas qualidades contrastassem de modo absoluto com as suas, e Darcy não parecesse nada descontente com seu modo de ser. Bingley confiava cegamente na força dos sentimentos de Darcy e tinha a mais alta consideração por suas ideias. Em inteligência, Darcy era superior. Bingley não era de modo nenhum deficiente em força mental, mas Darcy era mais vivo. Era ao mesmo tempo altivo, reservado, desdenhoso, e suas maneiras, apesar de bem educado, eram um pouco convidativas. A esse respeito, seu amigo levava grande vantagem. Bingley tinha certeza de agradar onde quer que aparecesse. Darcy estava sempre ofendendo os outros. A maneira pela qual eles se referiam ao baile de Meryton era bastante característica. Bingley dizia que nunca encontrara gente mais agradável, nem moças mais bonitas em toda a sua vida. Todos haviam sido amáveis e atenciosos com ele. Não houvera formalidade nem frieza, e sentira-se logo à vontade com todos na sala. Quanto à senhorita Bennet, não podia conceber que um anjo fosse mais belo. Darcy, ao contrário, afirmava que havia assistido a uma reunião em que não encontrara beleza nem elegância, não sentira o menor interesse por nenhuma pessoa e tampouco recebera a atenção de alguém. Reconhecia que a senhorita Bennet era bonita, embora sorrisse demais. A senhora Hurst e sua irmã concordaram com isso.
mas ainda assim admiravam a senhorita Bennet e declararam que era uma moça encantadora e que não se oporiam a estabelecer relações mais estreitas com ela. Ficou estabelecido, portanto, que a senhorita Bennet era uma moça encantadora, e com esses elogios, Bingley sentiu-se autorizado a pensar nela da forma que preferisse. Faixa 5. Capítulo 5. A pouca distância de Longbourn, vivia uma família com a qual os Bennet mantinham relações particularmente íntimas. Sir William Lucas fora antigamente comerciante em Meryton, onde acumulara uma fortuna razoável e onde também fora agraciado pelo rei com o título de cavaleiro, enquanto exercia as funções de prefeito. A honra fora talvez excessivamente apreciada. Ela lhe inspirara uma repulsa pelo seu negócio e pela pequena cidade comercial em que habitava. Abandonou as duas coisas, mudou-se com a família para uma casa situada a mais ou menos 1 milha de Meryton, lugar que depois ficou conhecido como Lucas Lodge, onde podia pensar com prazer na sua própria importância e, livre dos negócios, dedicar-se inteiramente à sociedade. Embora orgulhoso de sua posição, isso não o tornou desdenhoso. Ao contrário, Sir William era todo atenção para os outros. Por natureza inofensível, amável e prestativo, sua imagem em St. James era de um homem polido e cortês. Lady Lucas era uma mulher de bons sentimentos, cuja inteligência não brilhava a ponto de impedir que fosse uma vizinha preciosa para a senhora Bennet. Tinha vários filhos. A mais velha, uma moça ajuizada e inteligente, de 27 anos aproximadamente, era a amiga mais íntima de Elizabeth. Sempre que a senhora Lucas e a senhora Bennet tivessem comparecido a um baile, era absolutamente necessário que se encontrassem depois para fazer comentários. Assim, na manhã seguinte à festa, a senhora Lucas e sua filha se dirigiram para Longbourn a fim de trocar impressões. "Você começou bem à noite, Charlotte", disse a senhora Bennet para a senhorita Lucas. "Foi a primeira que o Sr. Bingley escolheu para dançar?" "Sim, mas ele pareceu gostar mais do segundo par." "Oh, você se refere a Jane, suponho eu, porque o Sr. Bingley dançou com ela 2 vezes? Isso de certo leva a crer que ele a achou interessante. Aliás, estou certa de que foi esse o caso. Ouvi falar a respeito disso, mas não me lembro exatamente do que foi. Qualquer coisa sobre o Sr. Robinson." "Talvez a senhora se refira ao que eu ouvi numa conversa entre ele e o Sr. Robinson. Já não lhe contei isso? O Sr. Robinson perguntou o que ele achava do baile de Meryton, se não achava que havia grande número de mulheres bonitas na sala, e perguntou também qual ele achava mais bonita. O Sr. Bingley respondeu imediatamente: 'Oh, a mais velha das senhoritas Bennet, sem dúvida, ninguém discordaria disso.' Palavra de honra. Bem, a resposta foi de fato muito decisiva. Parece até que... No entanto, tudo pode dar em nada, você sabe." "Você não ouviu conversas tão agradáveis, não é, Elisa?" disse Charlotte. "As palavras do Sr. Darcy não foram tão amáveis quanto as de seu amigo. Pobre Elisa, ser julgada apenas tolerável." "Peço-lhe que não incite Lizzie a ficar ressentida com a grosseria do Sr. Darcy, pois é um homem tão desagradável que seria uma infelicidade ser cortejada por ele. A senhora Long me disse ontem que ele ficou sentado ao lado dela durante meia hora sem abrir a boca uma só vez." "A senhora tem certeza? Não haverá aí um pequeno engano?" indagou Jane. "Estou certa de que viu o Sr. Darcy falando com ela." "É que ela lhe perguntou se gostava de Netherfield, e ele não teve remédio senão responder. Mas a senhora Long disse que ele ficou muito aborrecido porque lhe dirigira a palavra." "A senhorita Bingley me disse", contou Jane, "que ele é muito calado, a não ser com as pessoas mais íntimas. Com estas mostra-se notavelmente agradável. Não acredito numa só palavra. Se fosse assim tão agradável, teria conversado com a senhora Long. Mas eu compreendo isso. Todo mundo diz que ele é terrivelmente orgulhoso, e com certeza ouviu dizer que a senhora Long não tem carruagem e que teve de ir ao baile num carro alugado." "Pouco me importa que ele não tenha conversado com a senhora Long", disse a senhorita Lucas, "mas eu queria que tivesse dançado com Elisa." "Se eu fosse você, Elise", disse a mãe, "da próxima vez me recusaria a dançar com ele." "Creio que posso lhe prometer com segurança que nunca mais dançarei." "O orgulho dele não me ofende tanto", disse a senhorita Lucas, "quanto o orgulho em geral, porque ele tem motivos.
Não é de admirar que um rapaz tão distinto, com família, fortuna, tudo a seu favor, tenha a si mesmo em tão alta conta. Se posso exprimir-me assim, ele tem o direito de ser orgulhoso. Isso é verdade, concordou Elizabeth, e eu perdoaria facilmente o seu orgulho se o Sr. Darcy não tivesse ferido o meu. O orgulho, observou Mary, que se gabava da solidez das suas reflexões, é um defeito muito comum, creio eu. Por tudo que tenho lido, estou convencida de que é realmente muito comum. A natureza humana manifesta uma tendência muito acentuada para o orgulho, e são pouquíssimos os que não alimentam esse sentimento, fundados em alguma qualidade real ou imaginária. A vaidade e o orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho se relaciona mais com a opinião que temos de nós mesmos, a vaidade com o que desejamos que os outros pensem de nós. Se eu fosse tão rico quanto o Sr. Darcy, gritou o jovem Lucas, que tinha vindo com as irmãs, não me importaria de ser orgulhoso, teria uma matilha de perdigueiros e beberia uma garrafa de vinho todos os dias. Nesse caso, você estaria bebendo muito mais do que deveria, disse a Sra. Bennet, e se eu o visse ocupado desse modo, lhe arrancaria a garrafa das mãos imediatamente. O menino protestou. A Sra. Bennet continuou a declarar que o faria, e a discussão só terminou no final da visita. Faixa 6. Capítulo 6. As senhoras de Longbourn em pouco tempo foram visitar as de Netherfield. A visita foi retribuída segundo a etiqueta. As maneiras agradáveis da senhorita Bennet contribuíram para a boa vontade da senhora Hurst e da senhorita Bingley, e embora a mãe tivesse sido considerada intolerável e as irmãs mais moças indignas de atenção, as irmãs do Sr. Bingley manifestaram desejo de estreitar relações com as duas filhas mais velhas do Bennet. Jane recebeu essa cortesia com o maior prazer, porém Elizabeth continuou a achar desdenhosa a maneira pela qual elas tratavam todo mundo, inclusive sua irmã, e não conseguiu simpatizar com elas. A amabilidade com que tratavam Jane provavelmente decorria da influência que a admiração do Sr. Bingley exercia sobre as duas irmãs. Era evidente, sempre que se encontravam, que ele de fato admirava a senhorita Bennet, e para Elizabeth era igualmente evidente que Jane cedia a essa preferência e que devia estar de certo modo muito apaixonada. Elizabeth refletia com prazer que não era provável que alguém desconfiasse, pois a grande força de sentimentos, Jane uniu uma discrição de gênio e uma disposição sempre alegre que a preservariam da suspeita de pessoas impertinentes. Ela falou sobre essas reflexões à sua amiga senhorita Lucas. Deve ser talvez agradável, disse Charlotte, poder enganar as pessoas em tais casos, mas às vezes é desvantajoso ser tão reservada. Se uma mulher esconde sua afeição com igual habilidade àquele que constitui o objeto dessa afeição, pode perder a oportunidade de conquistá-lo. E nesse caso, é um parco consolo refletir que os outros permanecem na mesma ignorância. Existe tanta gratidão e vaidade em quase todas as afeições que é perigoso abandoná-las à sua sorte. Podemos começar livremente com uma ligeira preferência. É bastante natural, mas são poucos os que têm o coração bastante firme para amar sem receber alguma coisa em troca. Em 90% dos casos, uma mulher deve mostrar mais afeição do que a que realmente sente. É evidente que Bingley gosta de sua irmã, mas pode ser que ele nunca passe disso se ela não o ajudar. Mas Jane o auxilia tanto quanto a sua natureza o permite. Se eu posso perceber a preferência que ela tem por ele, Bingley seria um homem bem simplório se não o descobrisse também. Lembre-se, Lizzie, de que ele não conhece o temperamento de Jane como você. Mas se uma mulher manifesta preferência por um homem e não se esforça por encobrir os seus sentimentos, ele acabará sabendo. Talvez acabe se a vir frequentemente, mas embora Bingley e Jane se encontrem com alguma frequência, nunca passam muitas horas juntos, e como sempre se veem no meio de muitas outras pessoas, é impossível que fiquem conversando muito entre si. Jane, portanto, devia tirar o maior partido de cada meia hora em que pode dispor da atenção do Sr. Bingley. Quando estiver mais segura, terá quanto tempo quiser para sentir sua paixão.
Seu plano é bom, replicou Elizabeth, quando está em jogo apenas o desejo de se casar bem. E se eu estivesse decidida a arranjar um marido rico, ou um marido qualquer, seria esse o plano que adotaria. Mas esses não são os sentimentos de Jane. Ela não está agindo de acordo com um plano. Por enquanto, não tem certeza nem mesmo do grau de sua afeição, e não está certa de que é uma coisa sensata. Conhece-o há apenas 15 dias. Dançou 4 vezes com ele em Meryton e viu uma vez em sua casa. Além disso, jantou com ele em companhia de outras pessoas 4 vezes. Não é o bastante para formar um juízo acerca de seu caráter. Não do modo como você coloca as coisas. Se ela tivesse apenas jantado com Bingley, poderia somente ter descoberto se ele tem um bom apetite. Mas você deve se lembrar de que, durante 4 noites seguidas, eles estiveram juntos, e 4 noites podem levar muito longe. Sim, essas 4 noites lhe permitiram verificar que ambos preferem o 20-1 ao jogo do comércio, mas não creio que tenham conseguido descobrir muita coisa sobre outras características. Bem, disse Charlotte, desejo a Jane, de todo o coração, o mais completo êxito, e creio que se casasse com ele amanhã, teria tanta probabilidade de ser feliz como se passasse um ano a estudar o seu caráter. A felicidade no casamento é apenas uma questão de sorte. Mesmo que os noivos conheçam o temperamento um do outro, mesmo que esses temperamentos sejam semelhantes, isso em nada contribui para a sua felicidade posterior. As diferenças, que se acentuam com o tempo, são sempre suficientes para que a pessoa venha sofrer o seu quinhão de amargura. É melhor conhecer o mínimo possível os defeitos da pessoa com a qual se tem de passar a vida. Você me faz rir, Charlotte, mas sua teoria não é sensata. Você sabe que ela não o é e que você nunca adotaria pessoalmente esses princípios. Ocupada em observar os galanteios do Sr. Bingley para com sua irmã, Elizabeth estava longe de suspeitar que estava se tornando objeto de certo interesse aos olhos do amigo do Sr. Bingley. A princípio, o Sr. Darcy nem sequer havia concordado com os que achavam que ela era bonita. Olhara-o no baile sem admiração. Quando a encontrara novamente, fitara a moça apenas para criticá-la. Mas, logo que declarou a si mesmo e aos amigos que Elizabeth não possuía um só traço harmonioso no rosto, começou a achar que a bela expressão de seus olhos negros dava àquele rosto um ar excepcionalmente inteligente. A essa descoberta sucederam outras igualmente humilhantes. Embora o olhar crítico do Sr. Darcy houvesse descoberto mais de um defeito na simetria das formas, foi forçado a reconhecer que as linhas do corpo eram de grande pureza, e apesar de sua afirmação de que as maneiras dela não eram as das rodas elegantes, sentiu-se fascinado por sua encantadora naturalidade. Elizabeth ignorava tudo isso. A seus olhos, o Sr. Darcy era apenas o homem que não sabia ser agradável em parte alguma e que não a achara suficientemente elegante para dançar com ele. Interessado em conhecê-la mais intimamente e para conseguir dirigir-lhe a palavra, o Sr. Darcy começou a prestar atenção na conversa de Elizabeth com as outras pessoas. Essa sua atitude chamou a atenção de Elizabeth. O fato se passou na casa de Sir William Lucas, onde grande número de pessoas estava reunido. Que motivo levou o Sr. Darcy, perguntou Elizabeth a Charlotte, a vir escutar minha conversa com o Coronel Forster? Essa é uma pergunta que somente o Sr. Darcy poderá responder. Se continuar com esse jogo, não hesitarei em lhe mostrar que estou percebendo o que pretende. Ele é muito sarcástico, e se eu não começar a ser impertinente também, dentro em pouco terei medo dele. Quando pouco depois o Sr. Darcy se aproximou, embora sem a intenção aparente de lhes falar, a senhorita Lucas desafiou a amiga a mencionar diante dele o assunto que estavam discutindo. Aceitando a provocação, Elizabeth se virou para ele e disse: "O senhor não acha, Sr. Darcy, que ainda agora eu me exprimi com grande felicidade quando eu brinquei com o Coronel Forster sobre a possibilidade de ele oferecer-nos um baile em Meryton? Com grande firmeza, mas esse é um assunto que sempre infunde firmeza a uma senhora. O senhor nos trata com severidade. Logo vai chegar a hora de brincarem com ela", disse a senhorita Lucas. "Eu vou abrir o piano, Elisa, e você sabe o que a espera. Você é uma amiga estranha, sempre querendo que eu toque e cante diante de todo mundo. Se a minha vaidade tivesse tendência musical, você seria preciosa,
Mas, como esse não é o caso, eu preferiria não me exibir diante de pessoas que estão habituadas a ouvir os melhores concertistas. E como a senhorita Lucas insistisse, ela acrescentou, muito bem, se não há outro jeito. E olhando gravemente para o Sr. Darcy, continuou, há um velho provérbio que todos aqui naturalmente conhecem. Guarde o seu sopro para esfriar o caldo. Eu conservarei o meu para cantar. Sua atuação como cantora foi agradável, embora de modo algum excepcional. Depois de uma ou duas canções, e antes que ela pudesse responder aos pedidos de várias pessoas que queriam ouvi-la novamente, Elizabeth teve de ceder o lugar à sua irmã Mary, que esperava com impaciência, pois, faltando-lhe todos os atrativos, estudara com grande aplicação e estava, portanto, sempre pronta a exibir-se. Mary não tinha talento nem gosto. Embora a vaidade lhe tivesse dado perseverança, dera-lhe igualmente um ar pedante e maneiras convencidas, o que seria suficiente para obscurecer triunfos maiores que ela porventura viesse a alcançar. Embora não tocasse tão bem, Elizabeth agradou muito mais graças à sua naturalidade. Mary, depois de um longo concerto, pôde considerar-se feliz por obter alguns elogios, graças a algumas canções escocesas e irlandesas que executou a pedido de suas irmãs mais moças, que na outra extremidade do salão haviam evidentemente entrado na dança com alguns dos Lucas e 2 ou 3 oficiais. O Sr. Darcy ficou perto deles, cheio de silenciosa indignação pela maneira tão grosseira de passar a noite, impossibilitando toda a conversação. Estava tão absorto nos seus pensamentos que só reparou que Sir William havia se aproximado no momento em que ele começou a falar. Que divertimento encantador para os jovens, Sr. Darcy. Não há nada como a dança. Eu a considero uma das formas mais requintadas de divertimento das sociedades cultas. De certo, Sir William, e a dança tem também a vantagem de estar em moda entre sociedades menos requintadas do mundo. Todos os selvagens sabem dançar. Sir William apenas sorriu. Seu amigo dança muito bem, continuou, depois de uma ligeira pausa, ao ver Bingley reunir-se ao grupo dos que dançavam. E eu duvido que o senhor seja um adepto dessa arte, Sr. Darcy. O senhor deve ter me visto dançar em Meryton. É verdade, e tive grande prazer. O senhor dança frequentemente em St. James? Nunca, Sir William. Não acha que seria uma homenagem digna daquele lugar? É uma homenagem que eu não concedo a nenhum lugar, se puder evitar. O senhor tem uma casa em Londres, não é? O Sr. Darcy confirmou. Também já tive projetos de me fixar na cidade, prosseguiu Sir William, pois aprecio muito a sociedade, mas tive receio de que o ar de Londres não conviesse a Lady Lucas. Ele se deteve, com a esperança de que o outro lhe respondesse, mas seu companheiro não estava disposto a isso, e como Elizabeth se aproximasse naquele instante, Sir William pensou que seria de bom tom chamá-la. Minha cara Elisa, por que não está dançando? Sr. Darcy, permita-lhe apresentar-lhe esta jovem senhora como um par bastante desejável. O senhor, estou certo, não poderá se recusar a dançar ao encontrar-se diante de tamanha beleza. Tomando a mão de Elizabeth, Sir William levou-a até o Sr. Darcy, que, embora extremamente surpreso, não se recusou a aceitá-la, quando a moça recuou subitamente e disse de um modo um tanto brusco para Sir William, Sir William, não tenho a menor intenção de dançar. Suplico-lhe que não suponha que me dirigi para este lado a fim de arranjar um par. Com grande amabilidade, o Sr. Darcy pediu-lhe que concedesse a honra, mas foi em vão. Elizabeth estava decidida, e Sir William tampouco conseguiu persuadi-la. A senhorita dança tão bem que seria cruel negar-me a felicidade de apreciá-la, e embora normalmente esse gentleman não aprecie tal divertimento, estou certo de que não fará nenhuma objeção. O Sr. Darcy é muito amável, disse Elizabeth, sorrindo. De fato, mas considerando a tentação, minha cara senhorita Elisa, não podemos surpreender-nos de que ele se mostre disposto, pois quem faria objeção a um par como a senhorita? Elizabeth lançou-lhe um olhar malicioso e virou-se. Sua resistência não ofendera o Sr. Darcy. Pelo contrário, ele estava pensando na moça com certa complacência quando foi abordado pela senhorita Bingley. Creio que conheço a causa de seu devaneio. Penso que não. O senhor está pensando como seria insuportável passar muitas noites deste modo numa sociedade como esta.
Aliás, estou de acordo com o senhor. Nunca me aborreci tanto. A insipidez, apesar deste barulho, a futilidade, apesar do ar de importância de toda esta gente, o que eu não daria para ouvi-lo dirigindo-lhes críticas. Asseguro-lhe que a sua conjectura é inteiramente falsa. Estava pensando em coisas muito mais agradáveis. Estive meditando no prazer que nos pode dar um par de belos olhos no rosto bonito de uma mulher. A senhorita Bingley imediatamente fixou o seu olhar no rosto do Sr. Darcy e perguntou-lhe o nome da senhora que lhe inspirara tais reflexões. O Sr. Darcy respondeu intrepidamente: Senhorita Elizabeth Bennet. Senhorita Elizabeth Bennet, repetiu a irmã. Estou assombrada. Desde quando a senhorita Elizabeth se tornou sua favorita? Quando lhe poderei desejar felicidades? Essa é exatamente a pergunta que eu esperava da sua parte. A imaginação das mulheres é muito veloz. Salta da admiração para o amor, do amor para o casamento, num instante. Sabia que ia me desejar felicidades. Se fala tão seriamente, considerarei o assunto absolutamente decidido. Terá uma encantadora sogra, e, naturalmente, ela há de estar sempre em Pemberley com você. Enquanto ela se divertia desse modo, o Sr. Darcy a ouvia com total indiferença, e como sua tranquilidade a convencia de que nada estava perdido, a senhorita Bingley deu livre curso à sua ironia. Faixa 7. Capítulo 7. A fortuna do Sr. Bennet consistia quase que exclusivamente numa propriedade que lhe rendia 2.000 libras por ano. Infelizmente para suas filhas, essa propriedade estava legada a um parente distante, pois não havia herdeiros masculinos diretos, e a fortuna da mãe, embora suficiente para sua situação na vida, mal bastava para suprir as deficiências da fortuna do pai. O pai da senhora Bennet fora advogado em Meryton e lhe deixara 4.000 libras. Ela tinha uma irmã casada com um certo senhor Phillips, que fora empregado de seu pai e lhe sucedera no negócio. Tinha também um irmão em Londres, estabelecido num respeitável ramo de comércio. A aldeia de Longbourn distava apenas 1 milha de Meryton. Essa distância convinha perfeitamente às moças, que gostavam muito de passear em Meryton 3 ou 4 vezes por semana, para visitar a tia e a loja de uma modista, que ficava situada no caminho. As mais jovens da família, Catherine e Lydia, eram as que mais frequentemente faziam aquele trajeto. Tinham menos coisas com que se preocupar e, quando nada mais interessante se oferecia, necessitavam de um passeio até Meryton, a fim de preencher as horas da manhã e fornecer assunto para as conversações da noite. Por mais insuficientes que fossem as novidades que encontravam pelo caminho, conseguiam sempre extrair algumas de sua tia. No momento, aliás, elas se encontravam bem supridas, quer de notícias, quer de felicidade, graças à chegada recente de um regimento da milícia. O regimento permaneceria durante todo o inverno, e era em Meryton que ficava a sede do comando. As visitas das meninas à senhora Phillips eram agora bem divertidas. Cada dia acrescentava novas informações ao que já sabiam acerca dos nomes dos oficiais e de suas relações. O lugar onde esses oficiais residiam não permaneceu muito tempo em segredo, e, finalmente, elas começaram a travar conhecimento com os próprios oficiais. O Sr. Phillips os visitou a todos, e isso abriu para as sobrinhas as portas de uma felicidade até então desconhecida. Não falavam de outra coisa, e a grande fortuna do Sr. Bingley, tema que invariavelmente despertava grande animação entre as moças, era indiferente aos olhos de Catherine e de Lydia, perto dos assuntos que se referiam ao regimento. Depois de ouvir certa manhã suas efusivas discussões sobre isso, o Sr. Bennet observou friamente: pelo que posso deduzir de suas conversas, vocês devem ser 2 das moças mais tolas do país. Já o suspeitava, mas agora estou convencido. Catherine ficou embaraçada e não deu resposta, mas Lydia, com perfeita indiferença, continuou a exprimir a admiração que sentia pelo capitão Carter e a esperança que tinha de vê-lo ainda naquele dia, pois ele devia partir para Londres na manhã seguinte. Espanta-me, meu caro, disse a senhora Bennet, a facilidade com que você diz que suas próprias filhas são tolas. Se eu quisesse menosprezar os filhos de alguém, de certo não escolheria os meus. Se minhas filhas são tolas, espero nunca me iludir a esse respeito. Sim, mas acontece que todas são muito inteligentes.
Esse é o único ponto, e disso eu me gabo, sobre o qual não estamos de acordo. Eu já tive a esperança de que os nossos sentimentos coincidissem em tudo, mas sou obrigado a divergir de você nesse ponto. Acho que nossas duas filhas mais moças são excepcionalmente tolas. Meu caro Sr. Bennet, você não deve esperar que as meninas tenham o mesmo juízo que o pai e a mãe. Quando elas atingirem nossa idade, eu lhe asseguro que não pensarão mais em oficiais. Lembro-me do tempo em que eu gostava também de uma túnica vermelha, e aliás, no fundo do coração, ainda gosto. E se algum jovem coronel com 5 ou 6 mil libras por ano pedir uma das minhas filhas, eu não lhe a recusarei. Achei o coronel Forster muito distinto no seu uniforme no dia em que estive na casa de Sir William. Não é? Gritou Lydia. Minha tia contou que o coronel Forster e o capitão Carter não estão mais indo tão frequentemente à casa da senhorita Watson como faziam logo depois que chegaram. Minha tia os vê agora frequentemente na livraria de Clark. A entrada de um criado que trazia um bilhete para a senhorita Jane impediu que a senhora respondesse. O bilhete vinha de Netherfield e o criado esperava uma resposta. Os olhos da senhora Bennet brilhavam de prazer e ela perguntava repetidamente enquanto a filha lia. Bem, Jane, de quem é o bilhete? De que se trata? Que é que diz o bilhete? Vamos, Jane, leia depressa e nos conte. Depressa, meu bem. É da senhorita Bingley, respondeu Jane. Em seguida leu o bilhete em voz alta. Minha cara amiga, se você não tiver pena de nós e não vier jantar comigo e com o Louise hoje à noite, corremos o risco de nos odiarmos pelo resto da vida, pois duas mulheres não podem passar um dia inteiro em tete-a-tete sem brigar. Venha assim que tiver recebido este bilhete. Meu irmão e os outros senhores vão jantar com os oficiais. Sua amiga de sempre, Caroline Bingley. Com os oficiais? Gritou Lydia. Por que será que minha tia não nos disse isso? Vão jantar fora, disse a senhora Bennet. Isso é realmente uma pena. Posso usar a carruagem? Perguntou Jane. Não, meu bem, é melhor você ir a cavalo, pois parece que vai chover, e nesse caso você terá de pernoitar lá. Seria um bom plano, disse Elizabeth, se a senhora tivesse a certeza de que eles não se ofereceriam para acompanhá-la de volta. Oh, mas os cavalheiros terão de usar a carruagem do Sr. Bingley para ir até Meryton, e os Hursts não têm cavalo para a sua. Eu preferiria ir de carruagem. Mas, meu bem, seu pai não pode dispensar os cavalos. Eles são necessários para o serviço da fazenda, não é, Sr. Bennet? Eles são necessários para a fazenda muito mais vezes do que consigo obtê-los. Jane foi, assim, obrigada a ir a cavalo. Sua mãe a acompanhou até a porta, com muitos prognósticos alegres de mau tempo. Suas esperanças não foram frustradas. Mal Jane saiu, começou a chover fortemente. Suas irmãs se preocuparam por Jane, mas a mãe ficou radiante. A chuva continuou a noite inteira sem parar. Jane, de certo, não poderia voltar. Foi uma feliz ideia que eu tive, disse a senhora Bennet mais de uma vez, como se lhe coubesse também a glória de ter feito chover. Entretanto, foi só na manhã seguinte que compreendeu até que ponto seu plano havia sido feliz. Mal terminara o café da manhã, quando o criado de Netherfield trouxe o seguinte bilhete para Elizabeth. Querida Lizzie, sinto-me muito indisposta esta manhã e creio que isso se deve ao fato de ter me molhado muito ontem à noite. Meus amigos se recusam a deixar-me partir enquanto não estiver melhor. Insistem também para que eu chame o Sr. Jones. Portanto, não se alarmem se ouvirem contar que ele veio ver-me. E a não ser pela dor de garganta e dor de cabeça, não tenho nada demais. Sua, etc. Bem, minha querida mulher, disse o Sr. Bennet, quando Elizabeth acabou de ler o bilhete em voz alta. Se sua filha caísse gravemente doente, se morresse, seria um conforto saber que foi tudo para conquistar o Sr. Bingley, e por ordem sua. Oh, não tenho medo que ela morra. Ninguém morre de um pequeno resfriado. Ela será bem tratada. Enquanto estiver lá, tudo vai muito bem. Eu iria vê-la se pudesse usar a carruagem. Elizabeth, sentindo-se realmente ansiosa, havia decidido ir ver a irmã, embora a carruagem não pudesse ser usada. Como não sabia montar, a única alternativa era ir a pé. Que tolice! Gritou a mãe. Ir a pé com toda essa lama? Você chegará lá num estado lamentável. Chegarei lá em estado de ver Jane, e isso é tudo o que desejo. Isso é uma indireta para mim, falou o pai, para que eu mande buscar os cavalos?
Não, de modo. Não me importo de ir a pé. A distância é curta quando se tem um bom motivo. Apenas 3 milhas. Estarei de volta para o jantar. Admiro a força de sua benevolência, observou Mary, mas cada impulso ou sentimento deveria ser guiado pela razão, e no meu modo de ver as coisas, o esforço deveria sempre ser proporcional ao fim que a gente se propõe a alcançar. Iremos com você até Meryton, disseram Catherine e Lydia. Elizabeth aceitou a companhia e as 3 moças partiram juntas. Se andarmos mais depressa, disse Lydia enquanto caminhava, talvez ainda cheguemos a tempo de ver o capitão Carter antes de sua partida. Em Meryton, as moças se separaram. As 2 mais jovens dirigiram-se para a residência da esposa de um dos oficiais, e Elizabeth continuou a andar sozinha, atravessando campo após campo, pulando cercas e saltando por sobre poças de água, com impaciência. Por fim, encontrou-se a pouca distância da casa, com os tornozelos doídos, as meias sujas e o rosto corado pelo exercício. Foi conduzida a uma sala de jantar, onde todos estavam reunidos, com exceção de Jane. Seu aparecimento causou bastante surpresa. A senhora Hurst e a senhorita Bingley acharam incrível que ela tivesse caminhado 3 milhas tão cedo, com tanta umidade sozinha, e Elizabeth ficou convencida de que elas a desprezaram por isso. Receberam-na, entretanto, muito amavelmente. Quanto ao irmão delas, havia em suas maneiras mais do que simples polidez. Havia bom humor e bondade. O Sr. Darcy falou muito pouco e o Sr. Hurst não disse nada. O primeiro estava em dúvida sobre se devia admirar as belas cores que o exercício emprestara ao rosto da moça, ou refletir que o motivo talvez não justificasse sua vinda assim, sozinha, de tão longe. O segundo pensava apenas na refeição. As respostas às perguntas que Elizabeth fez a respeito da irmã não foram animadoras. A senhorita Bennet havia dormido mal e, embora estivesse de pé, sentia-se muito febril e não podia sair do quarto. Elizabeth disse que gostaria de vê-la imediatamente. Jane, a quem apenas o medo de causar incômodo e inquietude impedira de exprimir no bilhete o quanto ansiava por uma visita, ficou encantada ao ver a irmã entrar. Não estava, entretanto, em condições de conversar muito. Por isso, quando a senhorita Bingley as deixou a sós, Jane pouco pôde exprimir, além da gratidão que sentia pela extraordinária bondade com que era tratada. Elizabeth a ouviu em silêncio. Depois que o café da manhã estava terminado, as irmãs do Sr. Bingley entraram no quarto. Elizabeth começou a simpatizar com elas quando observou a afeição e solicitude com que tratavam Jane. O farmacêutico veio e, tendo examinado a paciente, disse, como se supunha, que ela havia apanhado um violento resfriado e que necessitava de tratamento. Aconselhou que voltasse para a cama e prometeu que lhe enviaria remédios. O conselho foi